Bom, vocês já viram que eu já mudei tudo aqui, né? Mas mudei para abrir espaço para as coisas que a gente vai falar agora. E é isso que você vai ir fazendo conforme você for montando o seu mapinha aí, tá? A gente ainda tem tudo aquilo ali para encaixar, e aí a gente vai encaixar a partir de agora. Bom, o terceiro momento, que eu já coloquei aqui, que a gente vai trabalhar, é o momento da crise do século XIV, tá? Então, nós estávamos no século XI e agora caminhamos para a crise do século XIV. A crise do século XIV é um momento bem complicadinho, né? Que a Europa vai viver uma série de situações que se somam para gerar uma série de mudanças. A gente fala de crise e a gente pensa sempre em crise como uma coisa muito ruim, e claro que algumas coisas foram bem catastróficas aqui, mas aqui também surgem mudanças muito importantes, né, para essa nova configuração, para esse processo de centralização monárquica. Então, para vocês lembrarem, o que aconteceu durante essa crise do século XIV? Bom, a gente tem a peste negra, né? É claro que a peste negra, ela volta e meia aparecia de novo em outros momentos, né? Mas a peste negra, ela acaba se concentrando aqui no século XIV, ela chega à Europa no século XIV, e a gente tem também a Guerra dos 100 Anos, né, que na verdade durou 116 anos, que foi também um processo que acabou gerando uma série de transformações na Europa, porque 116 anos de guerra, né, gente? É claro que isso deixa muitas marcas. Então, vamos lá. Tanto a peste negra quanto a Guerra dos 100 Anos, elas vão ser responsáveis por gerar uma série de mortes, né? E tanto as batalhas da guerra quanto as mortes pela doença, elas foram responsáveis por gerar um processo que a gente diz que é um vazio de poder na Europa, tá? Muitos senhores feudais morreram, outros partiam para as batalhas e não voltavam mais, enfim, agora as pessoas já têm as cidades para ir, então muitas pessoas elas vão sair dos campos e ir para cidades, enfim, toda essa estrutura que até então funcionava ainda mais ou menos, ela meio que vai se desestruturando por causa de todos esses eventos aí do século XIV, tá? E é nesse momento de vazio de poder que rei e burguesia estabelecem essa aliança que a gente tinha conversado aqui, tá? Como é que funciona essa aliança? Quando a gente fala de uma aliança, a gente fala de um contrato, né? Então, o que um faz pelo outro? Bom, o que a burguesia tem? A burguesia tem dinheiro e ela precisa de um líder. Por que a burguesia precisa de um líder? Porque ela quer acabar com essa bagunça aqui de poder fragmentado nas mãos dos senhores feudais, né? Então, a burguesia, ela precisa de alguém que faça esse processo aqui de unificar a moeda, os pesos e as medidas, né? Deixar tudo isso aqui junto. Então, nesse território, a moeda é X, né? O sistema de pesos e medidas é X, e assim por diante. Aí nós temos também uma outra coisa que atrapalhava bastante a burguesia, que era a questão dos impostos cobrados pelos senhores feudais, né? Então, o sistema de arrecadação de impostos também é algo que esse rei moderno vai estabelecer. E a criação de regulamentos, né? Ou seja, de leis que valem dentro de todo esse território. Ou seja, basicamente, gente, com todo esse processo que a gente está conversando aqui, vão surgir os estados, governados por essas monarquias modernas. Então, vamos fazer as setinhas aqui para vocês entenderem. Dentro dessa aliança, o que o rei faz? O rei unifica a moeda. O rei cria um sistema de arrecadação de impostos. Ou seja, agora você sabe que imposto que você tem que pagar e pronto, acabou. Não tem mais aquela folia de cobrar um imposto diferente porque precisa de dinheiro, então você cria um novo imposto.
E o rei também cria leis, né? Então, o que pode, o que não pode dentro desse território passa a ser estabelecido dentro desses códigos, desses regulamentos. Se eu tenho, né, um sistema de pesos e medidas, uma moeda única, um sistema de arrecadação de impostos, regulamentos dentro de um território, eu tenho então o Estado. Então essa aliança entre rei e burguesia, né? O momento em que você tem um rei que faz tudo isso, faz com que surja o que a gente chama hoje em dia de Estado. E o Estado só vai surgir então com a formação dessas monarquias nacionais, dessas monarquias modernas, tá? Com esse rei moderno aqui, que centraliza tudo. Só que para esse rei centralizar tudo, ele precisa de apoio e ele precisa de grana, né? Por quê? Porque para que esse rei faça isso aqui, ele vai ter que tirar o poder da nobreza. Antes era o nobre que estabelecia a moeda que ele queria, o sistema de pesos e medidas que ele queria. Claro, nem todos os feudos vão ter isso, né? Ele podia cobrar tributos, ele podia criar as leis que ele quisesse. E agora, se eu tenho um rei, ele não vai poder mais. Então, a nobreza vai gostar disso? Por um lado sim, por outro não. Mas já chegamos na nobreza. Agora, se pode ser que a nobreza não curta isso, esse rei, ele precisa ter condições, né, de impor o seu poder. E quem que vai dar essas condições para ele? A burguesia. Por quê? Porque a burguesia tem dinheiro, né? Então, a burguesia, ela trabalha com comércio, né? É claro, não estou dizendo que todo burguês é rico, mas a burguesia, ela tinha uma concentração de riqueza muito maior do que a nobreza. O nobre tem terra, às vezes ele não tem dinheiro, mas a burguesia tem. Então, a burguesia paga impostos para esse rei, né? Então, ela vai pagar impostos para este rei moderno aqui. Ele recebe todos os impostos, agora não são mais os senhores feudais, e ela também vai realizar empréstimos para esse rei. Então, quando esse rei precisa de grana, como ele vai precisar, a gente já vai ver, porque é esta burguesia que fornece o dinheiro que ele precisa, né? Então, agora veja, eu tenho um rei que tem apoio e eu tenho um rei que tem dinheiro. Como eu falei para vocês, para que esse rei tenha poder, ele precisa tirar o poder das mãos da nobreza. E a nobreza talvez não curta. E a nobreza é um grupo de guerreiros. E se esses guerreiros se revoltam contra o rei? Então é claro que o rei, ele vai pensar nisso, né? Ele vai pensar numa forma de fazer isso aqui de maneira que a nobreza não se revolte contra ele. Até porque o rei não tem interesse em desfavorecer a nobreza. Lembre, o rei é um nobre. Se o rei desfavorece a nobreza, ele está desfavorecendo a camada social ao qual ele pertence. É como se ele estivesse dizendo que, tipo, essa coisa de sangue nem é tão importante assim. E é. Senão um burguês pode querer ser rei, né? Então, o rei, ele precisa valorizar a nobreza. E aí, o que ele faz? Esses guerreiros que antes eram guerreiros livres, que lutavam por conta própria e tudo mais, esses senhores feudais, esses nobres, agora eles vão se transformar em guerreiros pagos pelo rei. Então, o que o rei faz pela nobreza para garantir que ela o apoie? Ele dá um espaço para essa nobreza nessa estrutura, né? E na verdade a gente vai ver que com o passar do tempo a nobreza acaba sendo muito, né, muito favorecida por esses reis. Então, agora, esses nobres aqui, ó, esses nobres, eu vou ligar desde aqui da Idade Média, tá? Porque são esses nobres. É claro que não são os mesmos nobres, porque as pessoas morrem, mas, né, é essa linhagem aqui. Nossa, eu fiz uma linha hiper mega torta.
Se você quiser, gente, faça as coisas com régua, tá? Porque senão fica feio. Mas enfim. Então esses guerreiros passam a ser guerreiros pagos por esse rei. E assim esse rei cria um exército dele, envolve a nobreza, traz a nobreza para perto de si e tem o apoio da burguesia. E aí, o que vai acontecer? Ele vai centralizar o poder. Então aqui, ó, eu já expliquei para você, né, para vocês, como que aconteceu o processo de centralização do poder monárquico. Antes de passar para as consequências, só quero lembrar mais uma coisa. Aqui, ó, quando a gente falou das universidades e tudo mais, com o passar do tempo, muitas dessas universidades vão passar a ser bancadas pelos reis, tá? Por quê? Porque de dentro dessas universidades, vão poder sair funcionários. Esses funcionários, eles vêm, em geral, da burguesia, né? Então, esse rei que acabou de centralizar o poder, ele precisa de funcionários que possam ajudá-lo, né? Enfim, você precisa aí de pessoas para ajudar com a economia, com as leis, né? E aí, essa burguesia vai poder fornecer esse corpo de funcionários. Outra coisa importante, eu mexi aqui um pouquinho para poder deixar isso claro para vocês. Quando a gente tem um rei moderno, a gente tem um cara que passa a ter soberania. Esqueci de falar essa palavrinha para vocês, ó. Soberania. Sobre um determinado território. E aí sim, né, com esta soberania, não temos mais um poder político fragmentado, surge o Estado, Estado com E maiúsculo, tá? E esse Estado, ele passa a ser comandado por essas monarquias modernas, beleza? Estado aqui, conjunto de um território com uma língua, com um governo, com um conjunto de regras, enfim. Beleza, e aí a gente vai para o nosso quarto e último momento, vamos falar das consequências desse processo, como eu falei para vocês. Bom, depois da crise do século XIV, um pouquinho para frente, a gente vai viver um momento que vai trazer bastante mudança também, que são as reformas religiosas. Aí, refrescando sua memória, reformas religiosas, aquele momento onde a gente vai ter o surgimento de novas religiões de dentro da Igreja Católica. A primeira delas é o luteranismo. Quando Lutero rompeu com a Igreja Católica e a Igreja Católica excomungou o Lutero, e a Igreja Católica excomungou o Lutero, o que vai acontecer? Vai acontecer uma série de guerras, porque a Alemanha, onde o Lutero vivia, não era um território unificado, ela tinha vários príncipes e todos eles estavam tentando centralizar aí o seu poder. E aí muitos deles vão usar essa questão religiosa para esse processo. Então alguns desses príncipes passam a defender o luteranismo, enquanto outros continuam ligados à autoridade da Igreja Católica. São muitas as guerras, muita gente morre, né? Muita gente morre mesmo. E aí, o que vai acontecer? Surge a ideia de que o rei define a religião. Então, se o rei definir que a religião é católica, ela é católica. Se o rei definir que a religião é protestante, ela é protestante. E isso deve ser obedecido por todos. O que isso significa, gente? Significa que o poder da Igreja Católica, ele vai diminuir muito nesse período. Quando a gente estava lá na Idade Média, eu tô bem sentada em cima dela agora. Quando a gente estava lá na Idade Média, o poder espiritual, ou seja, o poder da Igreja Católica, era maior que o poder temporal, ou seja, o poder político. Agora a gente vai ver um processo de inversão. O poder temporal, ó, setinha para cima, quer dizer que ele cresce, e o poder espiritual diminui, né? Por quê? Porque a gente tem uma grande religião, né, uma religião que tinha muito poder, tendo o seu poder questionado, e mesmo as outras religiões agora, elas acabam passando a depender dos reis, né?
porque é o rei quem vai definir qual a religião a ser seguida naquele território. Em alguns países, como a França, por exemplo, a gente vai ter rei que defende o catolicismo, rei que defende o protestantismo, rei que defende o catolicismo, rei que defende o protestantismo. Enfim, uma bagunça, várias guerras. Então, isso quer dizer que agora a gente teve uma inversão. O poder espiritual, ele acaba ficando embaixo aí da tutela do poder temporal, do poder político, certo? E esse é um processo gerado pelas reformas religiosas, pelo renascimento, pelo crescimento da burguesia, por uma série de coisas. Eu poderia ligar trocentas mil coisas a isso aqui, mas para não fazer uma bagunça gigante, e também porque a reforma protestante ela acaba sendo um momento em que as ideias defendidas pelo Renascimento, as ideias defendidas pela burguesia acabam culminando aí nessa quebra, né, da Igreja Católica. Eu vou ligar isso às reformas religiosas, tá? Então, eu vou ligar essas duas coisas aqui, as reformas religiosas, e vou ligar uma à outra, tá? O crescimento do poder temporal envolve uma diminuição do poder espiritual. E aí, o rei, ele ganha mais uma função, então, né? Além de ser o cara que define os regulamentos, além de ser o cara que define o sistema de arrecadação de impostos, o rei moderno, ele também se torna o cara que define a religião. Então, a religião passa a ser uma coisa de Estado, certo? E, com o passar do tempo, esses reis, eles vão passando a ser vistos como os defensores da religião, né? Então, esse rei, ele é o rei que defende a religião, que zela para que a religião não seja questionada, que pune as pessoas que não obedecem à religião. Aí, por exemplo, nos países católicos, a Inquisição, né? A Inquisição, ela não matou ninguém. Dun, dun, dun. Mas as pessoas queimadas na fogueira? Quem ordenava a queima, né, a execução da pessoa, era o rei, era o poder temporal. Então, o poder espiritual, ele julgava, mas quem condenava a morte, quem matava, de fato, era o poder temporal. Por quê? Porque aqui eu tenho um rei que é o defensor da religião. E para passar disso, gente, para a ideia de que esse cara é um escolhido por Deus para governar, não precisa muito. Não é em todos os lugares que isso vai acontecer, tá? Mas isso vai acontecer em muitas monarquias centralizadas. E em muitas delas é exatamente essa ideia aqui, de que o rei é quase um ser divino, de que o rei é um cara escolhido por Deus, que vai permitir que esse rei concentre muitos poderes na sua mão, a ponto do poder dele não ser mais só centralizado, o poder dele se tornar absoluto. Então, isso é o que a gente chama de absolutismo, que é um fenômeno que a gente vai ver acontecer lá pelo século XVII e século XVIII, certo? Então, gente, olha como que ficou o nosso esquema aqui. Ficou bem bonito, né? Ficou bem legal. Tudo bem que eu sentei aqui em cima, já borrou tudo, mas tudo bem. Deu para vocês entenderem. E, enfim, continuo defendendo que esse é um ótimo sistema para você estudar quando você tiver que relacionar várias coisas. Por exemplo, aqui eu consegui relacionar Alta e Baixa Idade Média com Renascimento, com crise do século XIV, com reformas religiosas, para poder explicar a centralização monárquica. Então, usem esse esquema, que ele é muito útil e muito legal.